Vamos ouvir então? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Amém. Vamos a 2 de Coríntios 9:10. Segunda de Coríntios 9:10. E em 2 de Coríntios 9:10 nós vemos: ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia. A semente não veio por acaso cair à sua mão, nem veio ter à sua mão por acaso. Foi Deus que a colocou lá, para você fazer com ela o que bem entender. Pois aquele que semeia, essa semente foi dada por Deus na sua mão. Eu lembro-me que eu fui abençoado uma vez, dentre outras vezes, mas uma vez fui abençoado com uma quantia de dinheiro e Deus me fez com que eu abençoasse mais a igreja ainda. Por causa disso, mais tarde, a minha zona, que na altura era guarda noturno, duplicou o ordenado, duplicou tudo. Glória a Deus. Porque Ele colocou a semente na minha mão e eu operei como devia ter feito. Claro que eu senti fazer isso. Eu não fiz porque me apeteceu. Eu fiz porque senti fazer. E você tem que ter no coração esse sentimento. Porque aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Entenda que tudo o que fazemos em Deus não é fazemos por ganância ou fazemos porque queremos mais. Fazemos porque sentimos que fazemos. Por isso é que Deus nos disse, no versículo 7, 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, segundo o propósito que existe no coração, algo que lhe tocou. E ao longo de toda a minha vivência cristã, desde que eu aceitei Cristo, uma coisa tenho notado, é que as pessoas às vezes dizem, eu sinto que devo fazer isto. E quando eu digo isto, eu estou a dizer que sinto da parte de Deus que devo fazer. E não há arrependimento algum daquilo que eu estou a fazer, porque eu sinto da parte de Deus. Mas ouço muitas vezes pessoas dizer, eu sinto fazer isto, e depois arrepende-se de ter feito. Mas foi você ou foi Deus? 2 Coríntios 9, 7, cada um contribui segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Só se deu. Deixe a semente morrer. Deixe. Acabou. Saiu da sua mão, já não é sua. Deixe ela ter o crescimento que deve ter no tempo necessário para que a seu tempo dê fruto. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por nos teres honrado de podermos semear aquilo que tu nos deste a nós.
Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, porque Tu és o único capaz de multiplicar, o único capaz de dar, e Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir em Juízes 6:11. Juízes 6:11. Portanto, eu disse... Juízes 6:11. Eu quero-vos dar o título de hoje, que é Mude a sua história. Está mais que na altura de nós tomarmos controle da nossa vida. Está mais que na altura de fazermos alguma coisa, mudarmos completamente a nossa história. Uma das coisas que eu tenho reparado ultimamente é que muitas das vezes nos deixamos andar. É reunião atrás de reunião, é algo, mas não muda nada realmente. Porque nós também não estamos a fazer a mudança. Não é que Deus não queira fazer. Há coisas que é de Deus que deve fazer. Mas eu vou-vos dar o exemplo. Por exemplo, se uma pessoa estiver aminhada, estiver possessa, é Deus que vai expulsar o demónio? Ou é você que tem que expulsar o demónio da pessoa? Jesus disse em Marcos 16, a partir do 15, disse: quem crer, só quem crer, estes sinais serão os que crerem, expulsarão demónio. Falarão novas línguas, expulsarão demónio. Quem vai fazer não é Deus, somos nós. E isto é muito importante e eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu com um homem. Este homem se chama Gedeão. Se cá você sabe do que é que aconteceu com ele, mas eu quero relatar o que é que aconteceu com este homem. Na altura, os medianitas assolavam a terra e adoravam a outros deuses e, no entanto, os medianitas causavam um grande transtorno ao povo de Deus. Roubava-lhes tudo, eles plantavam e não chegavam a ter, mas tudo havia uma causa porque é que isso estava a acontecer. O povo tinha-se desviado de Deus. Todos aqueles que se desviam de Deus ficam muito negativos. Todos aqueles que se desviam de Deus não ficam com a visão que Deus tem para a vida deles. Eles mudam por completo, porque não têm Deus. Se afastaram. Embora eles até podem dizer, não, mas eu amo a Deus, mas afastaram-se de ouvir. Afastaram-se de ouvir o que é correto. Começam a ouvir outras pessoas. Começam a ouvir comunicação social. Começam a ouvir outras coisas. E só há partes negativas. Não vai dar, não vai acontecer, não vão conseguir, não vão vencer. Só houve não, 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 não. De tal forma que as pessoas ficam negativas. E eu quero-vos mostrar uma pessoa negativa, mas que Deus diz que era com ele. Veja, em Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencia a Joás, da Abizirta, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo num lagar para salvar dos medianitas, para que não fosse roubado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero vos dizer uma coisa. Jesus disse, está escrito a partir em João, que todo aquele que crê no nome de Jesus, que acredita que Jesus
Veio o Filho de Deus, que nasceu, foi feito carne, viveu, que morreu por nós. Todo o que nele crê tem direito à vida eterna. A partir dessa altura, a partir do dia em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o que Jesus fez na cruz como sendo em seu lugar, a partir desse dia, a sua vida mudou. Mudou por completo. Você até pode dizer, não, mas eu estou o mesmo, eu não vejo diferença, mas no seu interior, você mudou. Como você mudou, há coisas que você ainda não sabe. E se calhar até alguma delas não está a fazer. É a autoridade que Deus concede a partir desse dia. Eu quero que vocês entendam que a partir desse dia, Deus entra no seu interior. A partir desse dia, você é capacitado com uma autoridade que não tinha antes. Embora você possa até nunca ter exercido, mas você tenha dentro de si. Por isso é que o anjo diz, o Senhor é contigo, valarão valoroso. Mas por causa de este homem se ter afastado de Deus e só ouvir partes negativas de todo o lado, veja o que é que ele diz. Mas Gideão respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isto? Ou tudo isto, porque tudo isto nos sobreveio. E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai, nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas ele continua e ele disse, ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que da minha casa é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Se você pusesse no prato da balança o que é que você é negativo ou o que é que você é positivo, a balança pendia para que lado? Eu quero que você não diga isto, nem responda, porque eu não quero que você responda. Eu quero que você pense. Que você seja sincero até consigo mesmo. Alguns vão ver que realmente têm sido negativos, mesmo andando com o Senhor. Mesmo Deus sendo com eles. Eu há pouco tempo falei com uma pessoa e disse assim, você já experimentou na bateria de um carro agarrar num borne, um fio, agarrar no borne positivo e tentar colocar no borne negativo? Bem, aquilo dá faísca por todos os lados. E é isso que acontece cada vez que nós somos negativos perante Deus. Não dá. Não funciona. Não funciona com Deus. Porque estamos tão negativos que dá faísca quando colocamos com Deus. E nós pensamos, Deus não quer nada connosco. Não é Deus, somos nós que estamos errados. Deus nunca estará errado. Somos nós, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, a nossa negatividade que nos afasta de Deus. Quantos e quantos eu tenho visto assim? E quantos têm perdido as bênçãos de Deus? Então, o anjo lhe disse, tu és um varão valoroso, o Senhor é contigo. Porque o Senhor é contigo, és um varão valoroso. E hoje lhe digo, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, você que aceitou o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar, Ele foi feito a sua justiça. Ele levou as suas enfermidades. Ele tomou o seu lugar. E a partir desse dia, a autoridade de Jesus Cristo está em si. A partir desse dia, a sua vida foi transformada. Você não notou, mas se você pensar um pouco, havia coisas que você pensava, foram mudando. Mas depois voltou a não outra vez por causa de você continuar a ouvir aquilo que é negativo, aquilo que não presta. As pessoas que falam e dizem coisas para mandar abaixo e não para levantar.
em que falam que existe mais problemas do que soluções. Você tem que se afastar dessas pessoas, ou então contagiar essas pessoas com a sua positividade, declarando, não, a bênção vai vir, declarando, vai acontecer de bom, declarando o que é que está a acontecer. Eu lembro-me sempre, cada vez que falo com um irmão nosso e amigo, eu lembro-me sempre o que é que ele diz. Sempre, muitas vezes, como me lembro dele, eu lembro-me sempre o que é que ele diz. Ele vai no carro e vai para um dado sítio, e nesse sítio às vezes não há sítios para estacionar. E ele diz, não, quando eu chego lá eu tenho sempre lugar. Não é que cada vez que ele chega lá, ele tem sempre lugar onde estacionar o carro. É impressionante. Porquê? Porque ele crê. Ele fala e ele recebe. Da mesma forma, nós temos que fazer da mesma forma. Nós temos que mudar a nossa história. Fazendo o quê? Falando o que é correto, falando o que é positivo. Mesmo quando tudo está a cair à nossa volta, mesmo quando acontece com este homem, que eles estavam a ser perseguidos por um exército em que lhes roubava tudo. Deus disse que estava com um homem e ele era o suficiente para fazer. Você sabe o que é que aconteceu com Gedeão? Ele agarrou alguns, começou a derribar altares que não cultuavam a Deus, mandou os altares abaixo. Os midianitas, quando souberam, juntaram-se e ele juntou homens e Deus juntou 20.000, mas depois disse que é muita gente, Deus tem medo, vão-se embora, e depois foram-se uns quantos embora, até que chegou uma altura que Deus selecionou 300 homens. Só 300 homens. E você diz, mas 300 homens para um exército inteiro, como é que é possível? É o suficiente, porque tem Deus com ele. Então eles rodearam aqueles homens, meteram cântaros com a tocha lá dentro, com a tocha chama um pau que está em fogo, e meteram o canteiro lá, o cântaro lá em cima para tapar o fogo. Embora tivesse a arder na mesma, mas estava tapado o fogo. Rodearam todo aquele lugar e depois gritaram. E quando gritaram, aqueles exércitos que estavam lá assustaram-se. Viram, porque eles partiram os cântaros, viram aquelas coisas todas à volta, aquelas luzes todas à volta, assustaram-se e começaram-se a matar uns aos outros. Gedeão, através do Deus Altíssimo, livrou aquele povo, livrou os judeus daquele povo. Da mesma forma, consigo e comigo vai acontecer o mesmo. Que vamos matar alguém? Não, não é isso. A sua vida vai mudar. Desde o dia em que você começar a confessar o que deve falar. Em que você começa a dizer, não, Deus é comigo, não temerei como a vida me possa fazer. Em que você diz, eu estou a vencer, não importa as circunstâncias, não importa a falta disto, daquilo, daquilo outro, não interessa. Deus é comigo, Deus é comigo. Vamos abrir, porque é importante. Mateus 28, 19. Vamos lá abrir. Mateus 28, 19. Jesus foi crucificado. Depois de ser crucificado, apareceu aos discípulos. E depois disse-lhes isto. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você pensa que não tem Deus consigo, você está completamente errado. Completamente errado. Eis que estou convosco todos os dias. É impressionante, quando nós lemos o Salmo 23, está lá escrito assim, mesmo que eu andasse no vale das sombras da morte, no pior lugar da terra, no pior circunstância que me pode acontecer,
eu não temerei mal algum, porque tu estás. E aqui temos a prova que Jesus nos disse que Ele está com cada um de nós. Você aceitou Jesus, a partir desse momento, Deus não o larga. É tão impressionante isso. É mais fácil você largar e afastar-se de Deus do que Deus se afastar de si. É praticamente impossível, mesmo quando você erra. Deus o ama e quer que você se arrependa. E arrependendo-se, volte para Ele. A partir do momento em que você pede perdão, Pai, perdão por tudo o que eu fiz que não te agradou, eu perdoo todas as pessoas que me magoaram em nome de Jesus. A partir dessa altura você está limpo perante Deus. E a partir dessa altura, Deus está consigo. Os seus anjos estão consigo e o protegem e o guardam. Você vê, mas eu não sinto. Pois aí é que está. A fé não é algo que se sente. E é algo que se sabe interiormente. Mas a fé tem que ser construída. Como? Pelo ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvem, e ouvem, mas não é a palavra de Deus. É o que as outras pessoas falam, é o que o mundo fala, é o que a televisão fala, é o que toda a gente diz. Mas não é toda a gente de Deus, é toda a gente sem Deus. De tal forma que nós vemos injustiças a acontecer e dizemos, mas como é que isto é possível? Coisa? Exatamente para criar revolta em nós. E não é isso que Deus quer. Pois Deus diz para perdoar até os nossos inimigos. Então, você está a dar ouvidos a quem? A Deus ou ao mundo? É que faz toda a diferença. Se você der ouvidos a Deus e continuar a ouvir Deus, continuar a buscar a Deus, a sua fé vai crescer. A sua fé vai crescer. Mas, se você der ouvidos àqueles que não têm Deus, àqueles que se afastam de Deus, o que acontece é que você vai perdendo fé e confiança. E depois você diz, mas Deus desamparou-me. Não, Deus nunca o desamparou. Você é que se afastou dele. Você é que se afastou dele. Entende? Todos os dias. Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até à consumação dos séculos. Até ao final dos tempos. E é a certeza que Deus está connosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. Para todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida. Então, o que fazer para mudar a história? Primeiro, se você tem um bom shampoo em casa, lava a cabeça. Está a dizer. E principalmente você está-se a olhar para mim e diz, bem, no meu caso é fácil, não é? Lavar a cabeça. Lava a cabeça de toda a negatividade que você tem recebido. Tire da sua mente o que não presta. Não dá, não vai resultar, não vai acontecer, não posso. Tire tudo isso. Se Deus é consigo, quem poderá ser contra si? Então você tem que mudar a maneira de se ver para poder mudar toda a sua história. Existe uma oposição. Existe uma oposição. E eu quero vos mostrar essa oposição. Veja o que está aqui escrito em Daniel 10:12. Vamos lá abrir. Daniel 10:12 no Velho Testamento. Daniel. Onde é que está o meu Daniel? Está aqui o Daniel 10:12. Daniel 10:12. Daniel, um homem de Deus, foi levado cativo para a Babilónia. Este homem estava a orar
porque sentia que devia orar, não comeu comida desejável, não comeu... estava numa espécie de jejum não obrigatório, mas porque sentia que não o devia de fazer e porque ele orava. E eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, por causa da oração que Daniel estava a fazer. E agora veja, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você vai dizer, então, mas é um anjo. Eu quero vos mostrar. Está aqui no versículo 5, Daniel 10, 5. Levantei os meus olhos e olhei um homem vestido de linho fino, com os seus lombos cingidos com ouro fino de Ofaz. Seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como a cor de bronze acalçado, e a voz das suas palavras como a voz de multidão. Ele deu esta descrição e era um anjo. E então, ele diz que desde o dia em que ele se aplicou o seu coração a orar perante Deus, a estar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas de Deus e ele enviou o anjo para que lhe esclarecesse, para que o ensinasse tudo o que ia acontecer na terra, que é a descrição que vem abaixo. Mas eu quero que você entenda que o príncipe do rei da Pérsia, mas que é um príncipe do reino da Pérsia, consegue-se opor a um anjo. O que é que um reino consegue-se? O reino está na terra do diabo. Ele se opôs e teve que vir um anjo mais forte, o anjo Miguel, para poder ele pudesse passar e falar com Daniel. E é aqui que eu quero que você entenda. Neste mundo, realmente, existe uma batalha, existe e acontece, entre os filhos de Deus e o diabo. Você é um filho de Deus e o diabo vai tentar trazer tudo o que é negativo à sua mente para você falar o que é negativo ou poder atacar. Vai fazer criar à sua volta circunstâncias em que não vai dar, não vai acontecer, em que as coisas cada vez parecem tão piores. Porquê? Para você falar o que é pior, para você não falar a bênção. Porque assim ele pode tocar na sua vida. Mas se, no entanto, você não fizer isso, se você se agarrar a Deus, confiar em Deus e fizer o que deve, você vai vencer. Você vai mudar a sua história. Eu quero que você abra agora comigo para você entender até que ponto é que isto acontece. Efésios 6, 11. Vamos lá ao Novo Testamento. Efésios 6, 11. Paulo escreve à igreja de Éfeso e lhes explica o que devem fazer. E em Efésios 6, 11. Em Efésios 6, 11, vemos Paulo a mostrar-lhe o que é que eles devem fazer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é dos homens, é do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então nós temos que lutar contra as hostes satânicas. Até como é que você faz isso? Ordenando que Satanás tire as mãos do seu corpo para que você tenha saúde. Ordenando que o diabo tire as mãos das suas finanças para que as finanças que estavam presas venham até às suas mãos em nome de Jesus. Ordenando para que haja libertação e bênção na sua vida e na sua casa. Orando pelos objetos que você coloca dentro de sua casa. Você coloca as mãos sobre um sítio qualquer em sua casa e diz: eu quebro toda a maldição de todos os objetos que tenham entrado na minha casa ou na igreja, em qualquer lugar. Eu quebro toda a maldição e declaro bênção sobre todos os objetos, sobre toda a minha casa, sobre tudo, em nome de Jesus. Entende? Você quebra um vínculo, uma ligação com o diabo e estabelece uma ligação com Deus. Você está a mudar a sua história. A partir dessa altura, o que você falar vai acontecer. Se você falar o que é positivo, você vai acontecer. Se você continuar a acreditar e a falar que eu estou curado, 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 você está curado. Você está a mudar a sua história. Você está a falar de uma parte financeira, você declara: eu já tenho uma área financeira abençoada, já tenho finanças em abundância, eu já sou abençoado financeiramente, eu estou a falar, eu estou a falar, eu estou a receber o nome de Jesus. Você entende? A sua história só muda quando você faz alguma coisa. A história de Gideão só mudou não quando ele estava com medo, mas quando ele agarrou e acreditou que Deus estava com ele e começou a operar em relação a ser abençoado. Deus está consigo. E está na altura de você fazer alguma coisa. Está na altura de você mudar a sua maneira de falar. Está na altura de você abençoar as pessoas à sua volta, falando bênção, falando a bênção. Não acreditando nos problemas, nas confusões, nos litígios, em tudo isso. Ouçam, isso vai haver sempre. Você agarre no comando da televisão, se tem uma televisão em casa, ligue no telejornal e veja problemas, 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 problemas e problemas. E o que é que você quer? Problemas ou bênçãos? Mas eu tenho que tenho que saber o que é que acontece. Sim, você tem que saber, mas filtre tudo o que houve com um filtro de Deus. E então, 1000 cairão ao seu lado, porque estão a dar ouvidos aos problemas, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Porque você está a dar ouvidos ao seu Deus. Eis que estou convosco até à consumação do século. Eis que estou convosco até à consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias. Muitos pedem a Deus que mudem, que aconteça isto, que aconteça a bênção aqui ou lá. Mas as suas palavras, que são sementes, não têm ajudado a Deus. Pelo contrário, têm impedido que Deus abençoe a sua vida. Porque não tem problema você pensar as coisas. Tem problema é você falá-las. Porque quando você pensa e deixa que isto continue a pensar e entra no seu coração e você fala, você acabou de criar bom ou mau. Agora, quando você tem a bênção de Deus, tem a palavra de Deus, busca ouvir o que é bom, busca as boas companhias, que fala o que é bom, não que fala o que é negativo, então você começa a ser transformado de bênção em bênção. E então o que sai da sua mente vai para o seu espírito e do seu espírito o que sai da sua boca
está a abençoar a si e a todos os que o ouvem. E glória a Deus, você está a mudar a sua história. Está na altura de você mudar a sua história. Não se deixe bater pelas circunstâncias que estão a acontecer à sua volta. Não se deixe bater por tudo o que está a acontecer. Confie no seu Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até à consumação dos séculos. É o fim dos tempos. Você, agora que sabe isso, não está mais confortado. Não está mais confiante. Não sabe o que vem aí na sua vida. Você tem certeza, vai ser bom, vai ser abençoado, vai vencer em nome de Jesus. Então, foque-se nestas palavras, não em tudo o que dizem à sua volta, não o que você vê, não o que está a acontecer na sua vida. Foque-se em Deus. Deus me deu um título e eu já tinha percebi, mas à medida que agora estava a falar, aquele título começa a fazer toda a lógica. O título chama-se Vencer antes de vencer. Nós temos que vencer primeiro dentro de nós, antes de poder vencer no mundo. Nós temos que confiar em Deus, que Ele está connosco, Ele não nos larga, Ele não nos desampara, para que possamos ter a vitória nesta terra. Nós não vamos vencer a terra, vencer este mundo pela lógica, vamos vencer pela fé. De fé em fé, confiança em confiança em Deus. Ele está connosco todos os dias da nossa vida, mas Ele nos vai capacitar para enfrentarmos seja o que for. No Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Você sabe que tem uma mesa com tudo o que é bom à sua frente. E você está mais preocupado com os inimigos do que ir buscar a essa mesa o que você quer. Se Deus é consigo, nenhum mal será. Nenhum mal será. Confie em Deus. Dê glórias a Ele. E vá em frente, como Gedeão foi. Vença, no nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Vamos lá fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, nós estamos aqui, Senhor. Mesmo apesar de algumas circunstâncias da nossa vida às vezes não parecerem boas, eu sei, Senhor, que Tu estás comigo todos os dias. És Tu que me concedes a vitória. És Tu que enche a minha boca de bens. És Tu, Senhor, que me curaste, me libertaste, me abençoaste. És Tu, Senhor. Não é este mundo, não é as circunstâncias. Por isso, Senhor, eu declaro no nome de Jesus que em todas as situações da minha vida eu sou mais que vencedor. Eu estou abençoado financeiramente. Eu estou curado de todo o meu corpo. Toda a minha família é abençoada e serve ao Senhor no nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Que de nada tenho falta para a tua glória e honra, no nome. Eu luto contra o diabo e eu ordeno agora mesmo que ele tire as suas mãos da minha saúde, tira as tuas mãos das minhas finanças, tira as tuas mãos do meu lar, da minha família. Eu te ordeno no nome de Jesus. Pai, Tu que és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Deus, meu Abba, Pai, meu querido Pai, eu te agradeço pelo grande amor com que me amaste, por tudo o que tens feito por mim e continuas a fazer. E eu sei que em todas as coisas sou mais que vencedor para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Mude a tua história, no nome de Jesus.